Olá pessoal, para você que não me conhece, sou professora doutora Aline Davi e eu quero saber se de repente você já teve aquela ideia que a ordem dos alimentos numa refeição influencia em alguma maneira para algum aspecto. Nesse sentido, eu fui ver um trabalho que fala um pouco sobre isso. Então é um trabalho que avaliou adultos que apresentam diabetes tipo 2 e sobrepeso ou obesidade, de 35 anos até 65 anos de idade. Qual foi a ideia do estudo? Então foram 3 tipos de refeições, 3 tipos de grupos, na verdade, que foram oferecidos. O primeiro grupo era da seguinte maneira, então essas pessoas consumiam primeiro a refeição mais rica em carboidratos, que era um pão, um suco, esperava 10 minutinhos e depois consumia a refeição, o alimento mais rico em proteínas, que era um peito de frango e alguns vegetais também. Enfim, esse era o grupo 1. O grupo 2 era o contrário, então primeiro vinha a refeição mais rica em proteínas, os vegetais, etc. 10 minutinhos esperava e depois vinha o carboidrato. E o terceiro grupo era tudo misturado, então a refeição era oferecida tanto a proteína quanto o carboidrato, etc. Os alimentos, eram oferecidos da mesma maneira juntos, então essa era a condição. O que eles verificaram? Que aquele grupo que consome primeiro os alimentos ricos, mais ricos em proteínas e os vegetais, e depois que vem o carboidrato, existe um padrão interessante em relação à concentração plasmática de glicemia, a curva glicêmica desses indivíduos. Então, o que foi identificado? Que aquelas pessoas que consumiram primeiramente a proteína, os vegetais e depois os carboidratos, tiveram uma curva glicêmica melhor, menor, mais baixa, mais branda, não tiveram um pico de glicose tão significativo assim. Isso porque o que o autor acredita é que existiu um aumento na secreção de algumas incretinas, como o GLP-1, que é um hormônio que está presente no nosso intestino, que está envolvido com o aumento na secreção de insulina pelo pâncreas. E isso pode ser melhorado, esse padrão de glicose plasmática. Não estou dizendo que isso tem envolvimento com emagrecimento, etc, etc. Mas pensem só, se eu tenho um paciente que apresenta diabetes, por exemplo, que eu viso um controle glicêmico melhor para esse paciente, talvez essa possa ser uma estratégia, concorda? É claro que não adianta nada colocar preferencialmente a proteína, vegetais, hortaliças, etc., inicialmente, e depois eu colocar um monte de carboidrato. Então é claro que ainda é válido e sempre vai valer a questão da contabilização dos carboidratos, das calorias. Então isso realmente é um ponto crucial, fundamental. E é claro também que não adianta fazer uma refeição dessa maneira e ao longo do dia eu ter uma refeição riquíssima em carboidratos de modo isolado, etc. Então é claro que ainda é super válido um ajuste nutricional de modo diário, equilibrado, etc. Essa é uma estratégia como um plus a mais, como uma cereja em cima do bolo, seria algo nesse sentido. Mas concorda que pode ser uma estratégia simples, fácil, que dá para ser aplicada e de repente pode ser um benefício para aquele seu paciente que apresenta diabetes, que apresenta um controle glicêmico não tão interessante assim. É claro que esse é só um trabalho, nós precisamos de mais validações perante a isso, mas é um ponto a ser considerado. Então, de repente, se a gente conseguir modular esse tipo de refeição para esses pacientes, pode ser uma estratégia adicional e não isolada. Espero que você tenha gostado e até a próxima!